Vamos lá, gente. Mais um vídeo do canal. Venho aqui para falar, infelizmente, de anticiência, né? A gente vê aqui no Brasil hoje uma série de abordagens, a gente pode dizer, anticiência no Brasil, né? Principalmente no combate à vacina, tá? Eu vou falar um pouquinho de tecnologia de vacina, por que muito do que se fala sobre a vacina da Covid, na verdade, é tudo fake news ou especulação, enfim, né? E porque basicamente esse movimento anti-vacina traz uma série de riscos para a saúde pública, né? E para si, não só para a saúde da população, mas e também para a ciência em geral, tá? Bom, vamos abordar isso depois da vinheta, tá? Vamos lá. Bom, nessa terça-feira, uma série de medidas foram adotadas por governadores do país, tornando a vacina não obrigatória, né? Primeiro, por que isso é um problema, né? Primeiro que epidemias, elas não têm critério de escolher a pessoa que vai ser contaminada. O vírus não está nem aí para a política pública que não é aplicada, e as epidemias tendem a aumentar, independente do governante querer ou não, sem medidas de contingência. O que são essas medidas de contingência? São medidas de prevenção, né, e você prevenir que o vírus basicamente consiga se propagar, tá? Então, a saúde pública funciona assim, né, você querendo ou não, isso é algo natural, é algo biológico e independe do político, né, ou seja, a política, o vírus não tá nem aí pra política, né, é isso que a gente pode dizer, tá. E o que acontece hoje, né, algumas medidas foram adotadas no sentido de tornar vacinas opcionais, tá, o que faz com que pessoas que não tomem vacinas fiquem, mais propensas a se contaminar por determinadas doenças. Eu não falo só da covid, mas doenças que estão voltando, como por exemplo a polio, né, polio já teve um índice de vacinação de quase 100% no Brasil, eh, segundo as notícias caiu para por cerca de 60 a 70%, né, vocês me corrijam aí se eu estiver errado nos comentários, tá. E qual é o problema de tudo isso, né? O problema é que a saúde de uma população, não depende da escolha de um indivíduo ou não. Eu entendo que esse conceito de liberdade individual é importante, mas quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando de ecossistemas naturais. Ecossistemas naturais, eles não se submetem ao controle humano. Significa o seguinte: se alguém não toma vacina, vai se contaminar e pode contaminar alguém, que mesmo tomando vacina pode se contaminar. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas a vacina é uma gestão de risco, tá? A vacina, de algumas patologias, não impede que você pegue a doença. Ela diminui o risco, tá? Certo? Como qualquer medicamento, né? Você troca um risco pelo outro. Pelo fim, a gestão de risco, eu acho que alguns políticos não chegaram a entender isso, tá? É algo bem claro na epidemiologia e na questão de tratamento de doença, que medicamentos, no fim, é uma gestão de risco, né? Eles têm alguns medicamentos têm efeitos colaterais, eu estou trocando um risco, de eu não pegar ou não ser, prejudicado por uma determinada patologia pelo risco dos problemas secundários causados por um determinado medicamento. Alguns medicamentos ou vacinas causam, efeitos secundários maiores, outros menores, né? É basicamente isso, tá? Então, não vejo com bons olhos, tá, qualquer política pública que venha no sentido de tornar a vacina opcional, tá? Porque isso é matemático, tá? Se você tem um conjunto de elementos de um grupo e o vírus se propaga, né, vamos imaginar que ele se propaga de forma, exponencial, né, que alguns vírus fazem isso, tá? Algumas patologias fazem isso, tá? Eles vão se propagar na comunidade e a pessoa lá, o pobre da pessoa que é mais idosa, que está suscetível mais à doença, pode se contaminar, não por vontade própria, mas porque uma comunidade toda não tomou os seus cuidados, tá? É o caso da polio que está voltando. Está voltando uma doença, tá, por conta de que, assim, ela não voltou ainda no Brasil, na Índia já tem alguns casos, né? Mas pode voltar por conta de queda da cobertura vacinal, né? Então, isso é um problema. O outro problema é a questão de fake news, né? Pessoas afirmarem, por exemplo, que a vacina de mRNA não foi testada, né? Certo? Então tem esse problema também.
Ó, uma coisa que eu posso falar da vacina da Covid, que apesar sim da vacina da Covid ter sido desenvolvida agora, a tecnologia de mRNA mensageiro, usada em vacinas como Pfizer, Moderna, ela não é necessariamente nova, ela tem 30 anos de pesquisa. A aplicação específica do caso da Covid, sim, é algo novo, tá? Mas a pesquisa em cima desse processo de RNA mensageiro é algo que nos últimos 30 anos foi desenvolvido, tá? Então, dizer que não foi testado, e as vacinas foram testadas, tá? Inclusive com grupo de controle, com todo rigor. De novo, qualquer medicamento pode ter efeito adverso, tá? Mas aí eu tô trocando o risco dos efeitos adversos da patologia, da Covid, por exemplo, da vacina, né? A gente pode ver evidentemente isso pela redução do número de casos graves, né? Em 2022 e agora em 2023 e 2024, tá? Redução drástica do número de casos graves, eh, pela cobertura vacinal da Covid, tá? É, e também eu posso dizer que em outubro do ano passado, a Academia Sueca de Ciências premiou com o Nobel de Medicina, né, a bioquímica húngara Katalin Karikó e o médico americano Drew Weissman, certo? Pelo desenvolvimento da aplicação da vacina de RNA mensageiro, né, nas vacinas da Pfizer e da Moderna, tá? Então, como é que eu posso dizer, política de anti-ciência adotada por alguns governantes no mundo todo, né, que esse é o movimento mundial, pode gerar sérios danos à sociedade, tá? E à saúde pública, tá? É algo realmente temerário, tá? E realmente é algo que eu espero que realmente não prospere, tá? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito nos próximos vídeos, tá? Mas vou tentar fazer os vídeos curtos. Espero que vocês tenham gostado, tá? E dê um like, dê uma opinião de vocês, né? A ideia aqui é construir uma discussão em cima, principalmente com base em dados científicos e fatos, tá? Uma coisa que eu queria também abordar depois com vocês, né, é que geralmente quando a gente fala de Covid, né, aí vem alguém que resgata um artigo que falando que cloroquina faz bem, né? E esse artigo geralmente se pega numa revista lá de, eu não sei se vocês sabem, mas as revistas elas têm grau de importância, ela tem fator de impacto. E aí eu pego uma revista de fundo de quintal, e eu tô usando a expressão mesmo para tentar exemplificar, certo? Para provar que algo é verdadeiro, por exemplo, para provar que cloroquina funciona para Covid. A gente tem que ter muito critério nas publicações científicas que a gente usa para fazer afirmações, tá? Nenhuma publicação científica tá isenta de erro, tá? Isso vou deixar claro, porque ciência se faz também com erro, né? A gente, a gente aplica técnicas, verifica se está certo ou não, se existe erro, e dado o erro a gente reavalia e refundamenta, faz novas pesquisas, né? Muda a medicação, né? É assim que funciona, né? No caso da engenharia de software, inteligência artificial também, você aplica uma técnica, o modelo não aprende direito, você melhora aquela técnica, aprimora. A ciência evolui com o tempo, tá? Ciência não é algo que é feito com dogma, tá? Que eu, eu tenho aquela opinião lá, eu tenho que ficar com essa opinião pro resto da vida, tá bom? Mas o que eu queria falar das vacinas é isso, é o risco, né, de redução de cobertura vacinal, principalmente pelo estímulo a não tomar vacina, né? Isso é muito complicado, tá? Eu quero a opinião de vocês, dê o like ou dislike no vídeo, né? Eh, Divulguem o canal, tá? Isso é importante para a gente manter a comunidade. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo, tá? Até mais. E vamos lá.